Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Embalagem Consciente. Meu nome é Thiago Santiago e eu vou estar aqui com meu amigo Gelson Lima, conduzindo esses bate-papos aqui sobre um tema que é fundamental para o futuro do planeta: as embalagens. Elas que estão em nossas mãos diariamente e têm um papel fundamental para que a gente possa cada vez mais reciclar e diminuir a poluição ambiental, né, Gelson? É isso aí, Thiago. E nesse caminho, né, é importante a gente dar o direcionamento aqui, né, de falar com foco nas embalagens de papel, mas falando também de um tema que é sempre relevante, sempre é e sempre será relevante, que é a reciclagem, né? Afinal, a embalagem de papel tem tudo a ver com isso, né? Que é resistente, versátil, sustentável, desde a origem até o pós-consumo. Ah, então, para falar desse tema, para falar desse assunto, vamos trazer uma pessoa aqui que entende tudo desse tema, né? É, Trazer aqui, nós temos o prazer de receber aqui Rafael Filgueiras, coordenador de logística reversa da Empapel. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa. A gente tem muito assunto para falar do tema logística reversa, economia circular, reciclagem como um todo. Então, obrigado. Isso aí, Rafael. Então a gente vai falar bastante sobre esses assuntos, mas antes a gente queria entender um pouquinho da sua ligação com tudo isso, sua ligação com reciclagem, logística reversa. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Perfeito. Eu sou engenheiro sanitarista ambiental, sou pós-graduado na área de segurança do trabalho também, sou engenheiro de segurança do trabalho. Atuo na área ambiental há 15 anos já, muito voltado à área de logística reversa voltado também às questões da Política Nacional de Resíduos Sólidos como um todo. Na minha trajetória aí, eu trabalhei tanto na área de construção civil, metalurgia, siderurgia, voltado à indústria de cosméticos, medicamentos como um todo. Mais recentemente, eu me aprofundei muito mais na área de logística reversa, atuando muito fortemente através de entidades gestoras, que são entidades que operacionalizam os sistemas de logística reversa. E hoje eu ocupo aqui com muito prazer e honra a cadeira de coordenador de logística reversa da Empapel, dessa cadeia tão representativa, de uma atividade tão sustentável e com todos os atributos que o papel tem. E estou aí à disposição para responder o que for necessário. Só antes da gente ir para a segunda perguntinha, explica um pouquinho pra gente o que é em papel, Rafael. A Empapel é a Associação Brasileira de Embalagens de Papel e de Fabricantes de Papel para Embalagem. É a associação que representa toda a cadeia de fabricantes, cartonagens, de embalagens de papel, voltadas ao atendimento desse mercado como um todo. Muito legal, muito legal. Boa explicação aí de tudo que a gente pode falar aqui nesse tema. Mas sobre logística reversa, a gente às vezes ouve falar de logística reversa e cabe aqui aprofundar um pouco melhor. Explica pra gente, por favor, o que é a logística reversa e qual a diferença da logística reversa para a reciclagem. Perfeito. São conceitos distintos, mas complementares. A reciclagem é uma das etapas da logística reversa como um todo. A logística reversa, no seu conceito raiz, né, é o conjunto de ações que viabilizam o retorno das embalagens a uma nova vida. Ou seja, após o consumo, essa embalagem precisa passar por um processo de reciclagem e aí ser transformada novamente numa embalagem nova. A reciclagem é somente uma das etapas desse processo como um todo. A logística reversa ela passa desde a conscientização dentro das nossas casas, na separação dos resíduos sólidos, o processo de coleta e destinação desse resíduo para uma destinação ambientalmente adequada, seja ela o processo de reciclagem como um todo, ou quando passíveis, embalagens não passíveis de serem reciclagens, elas serem encaminhadas para um processo de tratamento, seja ele um aterro sanitário, ou uma etapa de coprocessamento, ou qualquer outra tecnologia de destinação que não destinação em lixões, por exemplo, que sejam à disposição em locais, por exemplo, que trazem poluição do solo, do ar e da água. Você falou pra gente então que a reciclagem é uma das etapas da logística reversa, né? E a logística reversa é um pedaço também da economia circular, né? Então, a economia circular que vem assim para contrapor o conceito de economia linear, né? Quando tem o descarte final, a gente então quer a economia circular, a gente busca reinserir, né? Aquele material no mercado, novamente para a gente reutilizá-lo. Queria que você explicasse um pouquinho assim, qual que é o papel
a importância da logística reversa dentro desse conceito de economia circular. Perfeito. É uma pirâmide de conceituações, né? Porque a gente está falando de reciclagem como uma das etapas da logística reversa e a logística reversa como uma das etapas do conceito geral de economia circular. A economia circular, ela traz um novo conceito de consumo como um todo. Você usou o termo muito bem. O termo de economia linear, ele ele remete a um conceito de extração do recurso natural, fabricação da embalagem, uso da embalagem e descarte da embalagem. Isso é uma linha reta, de fato. Quando a gente fala de economia circular, a gente está falando de um ciclo de reutilização, remanufatura e reciclagem. Então a gente diz que dentro do conceito de economia circular, a gente está falando de recursos naturais, seja ele recursos de fabricação das embalagens de fato, seja ele água, seja ele energia, um conceito de durabilidade das embalagens como um todo, que seja uma embalagem durável, resistente e de condição de uso prático dos usuários de fato, de fácil destinação e separação de outros materiais e, no fim dessa cadeia, a reciclagem. Então, quando a gente fala de um conceito de economia circular como um todo, a gente está falando de uma visão sistêmica, e não simplesmente etapa a etapa. Então, dentro dessa ligação, a gente pensa num todo no universo de economia circular, com uma etapa de ações que façam a logística reversa e, no fim da cadeia, a reciclagem para que aquela embalagem tenha uma nova vida. Legal, Rafael, bacana. Um outro ponto aqui, uma outra parte dessa estrutura, né? Que são os catadores de recicláveis, que são, na verdade, catadores de papel, né? A origem dessa atividade vem daí, né? Da coleta de papel. Eu queria entender um pouco melhor essa parte, ou seja, qual é a relevância das embalagens, né, de papel, das embalagens de papel nesse cenário, né, nessa cadeia, papel e papelão. E se você puder também agregar alguns dados, como quanto a gente recicla hoje no Brasil e quais os caminhos que essas embalagens fazem, desde a utilização, desde o uso até o retorno, a reciclagem e o retorno ao processo de consumo. Perfeito. Dentre todos os atores da logística reversa, as cooperativas, elas são a base da cadeia. São eles que põem a mão na massa de fato. São eles que fazem a coleta do resíduo pós-consumo. Então, antes disso, passa por uma conceituação da tipologia de resíduos. Então, dentro do universo de resíduos sólidos, a gente está falando de resíduos pós-industrial, que é o resíduo gerado nas indústrias, que hoje 99% desses resíduos já tem uma cadeia estabelecida logística e de reciclagem, ela volta para a cadeia novamente. E o principal desafio do país hoje é, de fato, o resíduo pós-consumo. E aí que entram as cooperativas, sejam elas formalizadas ou através de catadores autônomos. Os últimos dados mostram que 90% de toda a massa de resíduo pós-consumo passa pela mão dos catadores do Brasil hoje. E o papel tem uma importância muito forte, que os últimos relatórios trazem que pelo menos 50% de todo o volume trabalhado nas cooperativas é de papel e papelão. Então essa importância de a base da cadeia estar bem reforçada, treinada, remunerada de forma justa, e que o papel tem esse papel, é meio redundante, mas o papel de fato tem essa importância dentro das cooperativas por ser o maior volume que eles trabalham. Dentro do fluxo como um todo, a gente está falando que o retorno dos resíduos passa por entes, tanto quanto cooperativas, tanto quanto aparistas. E aí, quando a gente fala de modelos de negócio, nós temos cooperativas de nível muito básico, de fato, pessoas que catam a pé ou por carrinhos, e até cooperativas muito avançadas, estruturadas em redes, que fazem comercialização de redes, que têm acesso direto à indústria recicladora. Então, o desafio aqui dentro das cooperativas é como conectá-las direto à indústria. E isso vai trazer um impacto diretamente na sua renda e na receita que chega no bolso dos cooperados de fato. Então, um pouco do contexto geral de como eles atuam nessa cadeia e como o papel é importante também nessas cooperativas. Muito legal. O papel é fundamental para a cadeia de reciclagem, os catadores e cooperativas fundamental para toda a reciclagem funcionar no Brasil. Muito bom. E, Rafael, assim, hoje são 58% do papel
ele é reciclado no Brasil, certo? Papel passível de reciclagem, né? É bom a gente deixar isso claro aqui, porque o Brasil fabrica papel para higiene, diversos tipos de papéis que acabam não sendo possível serem reciclados. Então, 58% do papel ele é reciclado no Brasil, né? E ele é reciclado exatamente pelas indústrias que são as produtoras das embalagens, as produtoras de papel. Então, é correto a gente apontar que a indústria produtora é a indústria recicladora. E nesse meio de caminho tem todos esses elos que você comentou aí. É mais ou menos esse caminho? Exatamente. A indústria hoje, produtora de papel, ela tem na sua alma a indústria recicladora. Então ela passa por um processo de utilização de material reciclado para a produção de novas embalagens. Tanto quanto o uso de matéria virgem também. Então a composição, vamos dizer assim, a receita do papel, ela passa por questões técnicas que demandam, a depender da sua utilização e fabricação, o uso de mais matéria virgem ou o uso de mais matéria reciclado. Existem embalagens feitas necessariamente por material 100% virgem, por exemplo, os que têm contato com o alimento. Então eles têm restrições legais que precisam ainda assim ser utilizados materiais virgens. E outros tipos de embalagem que são produzidos 100% de material reciclado. Por exemplo, as caixas de papelão, as chamadas caixas terciárias. Dentro desse conceito a gente pode trazer até alguns exemplos. Essa caixa aqui, por exemplo, é uma caixa primária, porque ela acondiciona o produto diretamente em contato com ela. A caixa secundária é uma caixa que possa acondicionar essa caixa primária, por exemplo, para ir até as nossas casas. Então, quando a gente vai no mercado e compra uma caixa, por exemplo, de cerveja, que ela vem na caixa primária de alumínio e a caixa secundária é um papel ou um papelão. E a terciária, ela é usada primordialmente para fazer a transferência entre a indústria produtora até o ponto de venda. Então, secundária, desculpa te cortar, pode ser de um perfume também, por exemplo. Então tem o vidro do perfume e em volta tem aquela caixinha de papel cartão, por exemplo, aquela é uma secundária. Exatamente. A caixa de creme dental, por exemplo, que vem o creme dental dentro dela, a secundária é aquela caixa de papel cartão e a terciária é a caixa que fica acondicionada dentro do mercado, por exemplo. E aí, nesse cerne, a indústria recicladora tem esse papel fundamental dessa receita de bolo, de fato. O quanto se pode utilizar, o quanto se é viável utilizar, o quanto a característica daquela caixa pode ser utilizada, e aí a gente passa por diversos elementos que vêm desde 100% uso de matéria virgem, da celulose virgem, até 100% de aparas recicladas. Muito bom. Bem legal, bem bacana. Falando agora um pouco de dados, né, índices aqui que a gente sabe, tem uns índices bastante relevantes de reciclagem no Brasil, mas claro, sempre é possível melhorar, avançar, otimizar. Mas assim, quando se pensa assim, qual é a sua visão sobre o seu olhar, né, da atuação do setor público, governo, sociedade civil, enfim, todos os elos aí que compõem esse processo. Como nós podemos avançar? Quais seriam as ações para melhorar e avançar nessa questão de reciclagem, tendo em mente, inclusive, a política nacional de resíduos sólidos? Perfeito. Desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos vem avançando com as regulamentações de cada tipo de material. E não só dentro do âmbito de embalagens. A gente está falando sobre sistemas de logística reversa de embalagens de agrotóxico, de pilhas e baterias, de pneus e outros tantos programas já implementados. E dentro do nosso universo de embalagens, a gente vem andando meio de lado. Porque o maior desafio é justamente o conceito que eu trouxe, que é do resíduo pós-consumo, que é o basicamente gerado nas nossas casas. Nessa questão, dentro do nosso universo do papel, como eu já disse, o refile, que é o resíduo gerado nas indústrias, tem um caminho natural, até pelo valor agregado da para e até de uma cadeia logística já bem estabelecida. E aí a gente traz um elemento muito forte, que é o desafio dos lixões no Brasil. Nós estamos falando de mais de 3.000 lixões espalhados no Brasil como um todo. Isso significa resíduos sendo dispostos sem nenhum tratamento diretamente no solo. Isso gera impacto no solo, no ar, na água, e é um problema de saúde pública, porque isso gera vetores e, consequentemente, doenças.
Então, o desafio aqui é como a gente muda esse jogo, como a gente educa as pessoas dentro de casa, gera ferramentas e instrumentos legais via política pública para que a gente viabilize que exista coleta seletiva em todas as cidades. Então, os últimos índices falam que 36% apenas das cidades brasileiras têm coleta seletiva implementada. Então, esse é o maior desafio, como a gente consegue captar, porque no conceito geral e na base da conversa mesmo, é dinheiro indo literalmente para o lixão. Que isso passa por uma diminuição de renda, por exemplo, de pessoas que vivem disso, exemplo das cooperativas, e menos recursos para as indústrias recicladoras, que hoje têm muita demanda de captação, mas a gente consegue ver que cada vez menos a gente consegue captar tanto assim, mesmo com índices percentuais elevados. A gente está falando aqui, Rafael, você está comentando com a gente alguns aspectos da questão da cadeia de reciclagem como um todo, então a gente vê que tem um papel social bem importante, né? Então a gente comentou aqui, olhando do ponto de vista da nossa casa, a gente descartou corretamente nessas embalagens de papel, então vai para uma cooperativa, vai separar, vai fazer todo o trabalho para chegar novamente na indústria que recicla. Então tem um papel social nisso, né? E a gente comentou também que tem um papel ambiental, porque diminui a questão da poluição ambiental, né? Mas você tocou num ponto em uma das suas respostas que é interessante a gente abordar um pouquinho mais, que é a questão do mix de fibras virgens com fibras recicladas para utilização nas embalagens de papel. Isso porque cada qual tem a sua importância e o seu quesito de sustentabilidade. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais esse aspecto para a gente deixar um pouquinho mais claro para todo mundo que está em casa da complementaridade delas, né? São fibras que se complementam, cada qual com a sua importância, né? Perfeito. Para a gente entrar nesse mérito, a gente precisa passar por uma explicação de que o papel ele tem um ciclo máximo de reciclabilidade. Ou seja, existem estudos que mostram que o papel podem ser reciclados de 5 até 7 vezes. Tem outros estudos que falam que o papel pode ser reciclado até 20 vezes. Mas isso está ligado diretamente à característica da fibra do papel. Então, até pela sua característica de ser biodegradável, ele tem um ciclo de recicláveis, ciclo de processos de reciclagem. Então, nesse mesmo caminho, é necessária a inclusão de fibra virgem para composição, para características técnicas de qualidade das embalagens. E outro fator são questões legais, regulamentares, por exemplo, legislações que não permitem o uso de fibra reciclada em embalagens que tenha conteúdo, que tenha contato diretamente com o alimento, por exemplo. Essas legislações têm passado constantemente por revisões, não só no Brasil, mas como no mundo. Por exemplo, a gente tem exemplos na Europa também que isso tem sido revisto. Mas a composição de um com o outro é importante, por questões técnicas, econômicas e de qualidade, principalmente para que a experiência do usuário não seja prejudicada através disso. Então, dentro do conceito de reciclagem, do fluxo total de reciclagem, a gente tem que complementar com esses 3 pilares: o pilar ambiental, o pilar social, através das ações de, por exemplo, cooperativas de catadores, e o pilar econômico, para que isso seja viável para acontecer. Eu acho que é legal a gente abordar aqui também um aspecto sobre a questão da fibra virgem e fibra reciclada, que se não tiver fibra virgem não vai ter a fibra reciclada, que é o que você comentou aí. E a questão da fibra virgem, às vezes vale a gente comentar, né, para o pessoal que está nos ouvindo, ela vem de florestas que são plantadas para essa finalidade. Então assim, normalmente, comumente, a indústria que planta, ela cresce sobre terras que antes estavam degradadas. Então, esse é um ponto que já é positivo, que a gente dá uma nova utilidade a terras que antes não estavam degradadas. E essas árvores que são cultivadas especialmente para essa finalidade, elas captam CO2. Então esse CO2 que é captado, retirado da atmosfera, ele fica como carbono estocado na madeira. Na madeira elas se transformam em fibras e numa caixa de papel, numa caixa de papelão, 45% da massa acaba sendo carbono estocado. Então isso, para a questão climática, também tem uma importância muito grande. Aí se soma a questão da reciclagem. Então, as embalagens de papel acabam cumprindo, tendo uma importância muito legal assim na questão climática mesmo, né? Surgindo como uma das soluções aí para a questão da crise climática e essa urgência que a gente tem
de ter produtos que são sustentáveis e que são recicláveis. E uma coisa que eu queria complementar aqui na nossa conversa é a embalagem, tem a embalagem que é reciclável e tem a embalagem que é reciclável e reciclada. Eu queria só que você falasse desse ponto aqui para todo mundo, porque às vezes a gente vê algumas coisas nesse sentido, né, de o que é reciclável, mas tem, a embalagem ela tem que ser pensada para ser reciclável e reciclada, né? Eu queria só que você abordasse esse ponto para a gente, por favor. Perfeito. A colocação foi muito boa porque ela passa por todos os pilares do conceito geral de economia circular. Fontes renováveis, diminuição de gás do efeito estufa, durabilidade e uso da embalagem e possibilidade de reciclagem. Então essa é o cerne das questões de economia circular. E nesse conceito, a gente passa por uma questão de design das embalagens. A embalagem ela pode ser muito bonita, ela pode ser muito usual, mas no fim da cadeia, quando a gente fala de reciclagem, a gente também está falando de escala. Então, quando a gente pensa nisso, a concepção da embalagem ela tem que passar por todo o ciclo de vida dessa embalagem. Não somente no momento da criação, da produção da embalagem, tanto quanto o uso, quanto no descarte. Então, se aquela embalagem ela foi fabricada com conteúdo reciclado, por exemplo, mas no fim, quando chega na esteira da reciclagem, na esteira das cooperativas, aquele material não tem um valor econômico para comercialização, ou ele é de difícil separação, ele passa a não ser reciclável. Ele vai diretamente para o descarte e aí ele vai para um aterro sanitário. Então esse é um conceito geral do que a economia circular, junto com o design de embalagens, precisam se juntar para fazer essa concepção da embalagem que seja consciente, como diz aqui no nosso podcast, mas que ela seja prática, mais do que tudo, e traga a escala para que as cooperativas e outros entes como amparistas tenham possibilidade de fazer a destinação à indústria recicladora. Nem tudo que é reciclável é efetivamente reciclado por conta desse processo. Exatamente. Muito bom. E tem um ponto também que eu queria abordar contigo, Gelson, se você quiser me interromper, fica à vontade. A gente comentou sobre tudo isso aqui e eu queria abordar a importância do consumidor na destinação correta desses materiais. Porque ela vai para a cooperativa e muitas vezes a gente ou algumas pessoas, né? A gente tem estudos que dizem que no Brasil boa parte da população ainda não separa o lixo corretamente. E isso impacta na cooperativa e são dois impactos. Um impacto ambiental, que aí essa embalagem acaba tendo uma destinação incorreta, e tem um impacto social e econômico, porque você perde a possibilidade de reciclar aquele material, então é menos dinheiro que vai para a cooperativa e etc. Então assim, eu queria que você comentasse um pouquinho e explicasse como que as pessoas podem se policiar em casa e se conscientizar em casa qual é a melhor maneira de separar, porque é simples, mas eu acho que às vezes vale a gente também reforçar essa mensagem para que todo mundo consiga fazer a sua parte. São pequenas ações que no final podem transformar em grandes resultados, né? Perfeito. O suprassumo da separação seria se a gente, dentro das nossas casas, tivéssemos paciência para separar por tipo de material. O que significa isso? Metais, vidros, papéis e plásticos. Mas a gente sabe que no dia a dia a gente está lá na correria, vai cuidar de filho, vai dar atenção para a esposa, para o marido, toma conta de casa, trabalho e tal. Então assim, eu sou da defesa de separações de secos e úmidos. O que significa isso? Resíduos secos, ou seja, embalagens não contaminadas, exemplo, uma caixa de pizza. Se ela tiver contaminada com muita gordura, aquilo ali vai para o resíduo orgânico, vai para o resíduo úmido. Ou seja, ele não vai ter uma capacidade de reciclabilidade. Mas se ele tiver pouco sujo, ou se der para dar uma limpada, ou numa embalagem que você consegue passar uma água enquanto você lava uma louça, separe essas embalagens num saco único, ou seja, resíduos secos. E o que você não identificar como resíduos secos, separe numa outra embalagem, que é tudo aquilo que é resíduos orgânicos. Então é casca de fruta, resto de comida, embalagens contaminadas e por aí vai. É importante, além disso, que sempre se indica que separe vidro de outros tipos de resíduos, porque o vidro é um resíduo pérfuro cortante, é o que a gente chama na segurança do trabalho. Então aquilo ali pode trazer algum acidente para o profissional que trabalha daquilo. Então assim, suprassumo da separação, vidro, metal, plásticos, papéis.
Tá difícil? Separa secos e úmidos. Quer avançar um pouco mais? Separa o vidro dos outros resíduos. Os processos são distintos, são altamente recicláveis, mas aí a gente pensa na separação lá na cooperativa de fato. Eles são especialistas na separação. Então, se a gente separa, pelo menos na nossa casa, os resíduos secos, a cooperativa já vai agradecer muito. Então, assim, eu já visitei várias cooperativas e um dos principais problemas nas cooperativas é, de fato, a contaminação. Então, tem cooperativas em São Paulo que chegam até 40% de rejeito, 50% de rejeito. Ou seja, se aquela cooperativa recebe 10 toneladas, 20 toneladas, de 20 toneladas que ela recebe no mês, 10 toneladas é rejeito. Isso simplesmente pela contaminação e pela falta de separação nas nossas casas, mesmo em áreas com atendimento de coleta seletiva. Então não adianta ter um sistema de coleta seletiva implementado se o resíduo vai misturado. Então passa por essa conscientização dentro das nossas casas, nas escolas, nas empresas e em qualquer ambiente que a gente for trabalhar. Vamos fazer uma sugestão, vamos fazer um bate-bola aqui, uma boa opção. Eu falo o item e você me fala se é reciclável ou não. Caixa de pizza, é reciclável? É reciclável, desde que não esteja contaminada com gordura ou o resto da pizza. Se ela tiver relativamente limpa ou com pouca sujidade, ela é reciclável. Se o entregador, na hora de me entregar, acabou esmagando ali, a caixa encostou ali no queijo oleoso da pizza, contaminou toda aquela região. A tampa é descarte comum. E a parte de baixo ainda é reciclável. Perfeito. Boa. Caixa de leite. Reciclável. Preciso tomar alguma atitude quanto a só descarte direto? Se conseguir passar um pouco de água nela para tirar o excesso ou tirar o resto de líquido que possa ter dentro da caixa, melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Mais algum? Caixa de remédio, caixa de perfume, aquela caixa de papel cartão. Altamente reciclável. Hoje, um dos principais desafios na cadeia do papel é o aumento do índice de reciclabilidade de papel cartão, que é uma qualidade de papel diferente. Então, dentro das cooperativas, nós temos 4 qualificações de aparas. As aparas marrons, aparas brancas, aparas de papel cartão e as aparas mistas. A para marrom é a caixa de papelão do lado, todo mundo conhece. As aparas brancas são aparas de papel de imprimir e escrever. Então, são jornais, revistas, o chamex que a gente usa dentro da nossa casa, cadernos de escola e por aí vai. O papel cartão é caixa de sucrilhos, caixa de remédio, mais o que? Caixa de creme dental. E aí a apara mista é um conjunto de todas essas aparas. Quando não é possível separar, se junta e tudo bem, ela passa por um processo de reciclagem tanto quanto as outras. Mas o desafio da apara de papel cartão é que ela é majoritariamente gerada nas nossas casas. E aí eu já trouxe esse elemento. A gestão do resíduo pós-consumo é muito mais difícil. Tanto quanto para as cooperativas que têm uma dificuldade de separação, porque na maioria das vezes essa caixa ela tem um tamanho menor. E aí a possibilidade de separação dela agrega mais valor a essa apara que tem um valor superior comparativamente às outras aparas. Então é altamente reciclável e aí esse é um desafio de nós como setor levar esse conhecimento também para as empresas e entidades de catadores que façam a separação desse tipo de material para valorar melhor o resíduo que ele vai vender. A gente vê um movimento de algumas hamburguerias, enfim, algumas marcas de alimentos migrando de outros materiais para o papel. Então, uma caixa de hambúrguer, por exemplo, ela é reciclável, ou um copinho, um copo de papel, para você tomar um café, tomar uma água, tomar um suco. São recicláveis, é o mesmo processo que a gente deve manter dentro da nossa casa, a separação, o cuidado, é a mesma coisa e são recicláveis. O princípio é o mesmo. Desde que não esteja contaminada, seja ela com resíduos orgânicos, então a gente está falando resto de comida, resto de bebida ou de resto de gordura de alguma contaminação, elas podem ser separadas e sim, e devem ser encaminhadas à reciclagem. Bom, mais alguma coisa? Não, eu acho que foi bastante produtivo, bastante interessante toda a conversa. E assim, então, a gente vai encerrar esse primeiro episódio do podcast Embalagem Consciente. Fael, obrigado, muito obrigado pela participação e por compartilhar esse monte de informação aqui absolutamente relevante sobre logística reversa, sobre reciclagem e trazendo mais luz ao futuro das embalagens que
inexoravelmente, inevitavelmente, têm de ser sustentáveis. Eu que agradeço. É muito importante esse movimento que a entidade tem feito, porque ele se conecta diretamente com o interesse da indústria de fortalecer a cadeia da reciclagem, expor todos os atributos que o papel tem, conectar com todos os elos da cadeia, exemplo as cooperativas. Então, um dos trabalhos que nós temos executado, inclusive sobre minha responsabilidade dentro da entidade, é como que a gente pode qualificar, treinar e instruir que cooperativas consigam separar de melhor forma os resíduos do papel, trazendo elementos de quantidade de carga, separação, qualidade, análise de fluxo de caixa das cooperativas para que elas consigam conectar diretamente com a indústria. Só para encerrar, o principal desafio aqui, por exemplo, os últimos dados trazem que somente 18% de toda a massa de papel e papelão gerido pelas cooperativas tem conexão direta com a indústria. 82% tem ação de um intermediário, que também é importante na cadeia, mas que deixa de levar uma receita maior à base da cadeia, que são as cooperativas e os catadores. Então, a entidade está empenhada nesse trabalho, no diálogo com todos os entes, para fortalecer isso e trazer mais robustez e visibilidade de todos os atributos que o papel possa ter. Muito bom, Rafael. Queria te agradecer também. É sempre bom bater um papo contigo. Eu acho que as palavras são essas, né? Diálogo para superar desafios, e é isso que a Empapel vem tentando fazer. Queria agradecer você que nos acompanhou até agora. Se você gostou do conteúdo, compartilha. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Vamos levar a nossa mensagem mais longe. Não se esquece de procurar a Empapel nas principais plataformas de redes sociais. E eu te espero até a próxima. E agradeço também ao Gelson aqui, meu parceiro. Até mais. Tchau.